Hoje eu vou falar então de como foi, por onde eu dei início no processo da cidadania, para que eu viesse para cá, para Itália, né, de uma forma legal. Me chamo Marga, moro aqui em Alghero fazem 2 anos e meio aproximadamente, né, na Ilha da Sardenha, na Itália, e estou fazendo uma série de vídeos, né, iniciei ontem, falando sobre como eu vim parar aqui. Então, o primeiro passo foi, como no vídeo de ontem eu comentei, eu e meu primo a gente fez todo esse processo de busca das certidões brasileiras, né, e tudo. Mas nesse momento a gente já sabia da onde que vinha o nosso antepassado, no caso, o meu bisavô, que ele era da região de Veneza. Então, assim, você sabendo de onde vem o seu ancestral, né, italiano, ou imagino de qualquer outro país, fica mais fácil. Então, o que que acontece? A gente pegou tendo essa informação já, nós fizemos esse cerco para saber também aonde estava essa certidão dele, porque eu precisava comprovar o nascimento e o casamento dele aqui, porque ele veio a falecer no Brasil. Então, assim, foi a questão de descobrir o navio que ele foi, em que ano, como que ele chegou lá e tal. E teve muito casos de muitas pessoas que quando chegaram no Brasil, elas mudaram o sobrenome, né? Porque eles saíram daqui fugidos da guerra, fugidos da fome, fugidos de tantas outras coisas, né? Então, alguns mudaram o sobrenome. E são pessoas que jamais vão conseguir, né? Eu imagino que jamais, né? Mas quem sabe? Enfim, não foi o caso do meu bisavô. Ele continuou como Paludo no sobrenome. E aí, tendo o óbito dele, né? Também já tem o nascimento, já se sabe onde ele casou, o nome da esposa e tudo, e aonde que eles se restabeleceram no Brasil. Aí foi a certidão de nascimento do meu avô, senhor Augusto. E depois o casamento dele, que aí entra aquela questão, né, de cidades que antes eram vilas. Aí, onde está essa certidão? Ficou para a cidade que era a vila ou está na vila ainda? Né? Em qual cartório está isso? Como encontrar esses documentos? E na época a gente não tinha esse acesso à internet, você não conseguia mandar um e-mail para pedir, era tudo no telefone mesmo, telefone, fax e receber pelo correio, era essas opções que nós tínhamos. E fizemos um cerco que durou um ano e alguma coisa, mas conseguimos encontrar. E quando essas certidões chegaram na minha mão, foi parou tudo, né? O processo por motivos pessoais e tal. E quando eu resolvi retomar, a primeira coisa é fazer a revisão. Então, assim, já vou falar para você que quer fazer cidadania, que quer ter documentação certinha. Gente, as documentações brasileiras, como elas eram erradas. Erradas no sentido assim, a certidão de casamento, de nascimento, não, de nascimento do meu pai. Olha só, eles inverteram o nome das avós na certidão. Então, aqui era casado com meu, meu avô por parte de pai, passou com a esposa do que era por parte de mãe, entendeu? Eles fizeram um X. Coisas assim absurdas. E tudo isso, quando você chega aqui na Itália, ou mesmo eu acredito que vai fazer pelo Brasil, pelo consulado, por via judicial, também não passa esse tipo de certidão. Então, assim, era datas, um colocavam, nasceu no dia 9, aí no óbito tava que nasceu no dia 10. Não dá. Tem que ser tudo exatamente como tá. Uma certidão tem que ser igual à outra. E eu não tô falando assim que, mas essa que é correta, a primeira que é correta, a segunda que é correta. É a correta. Alguma delas vai estar correta. E todas vão ter que seguir aquele padrão. Aquela forma, sabe? Tanto no nome da escrita. Uma não pode constar, tipo, João Paludo Neto. E na outra não constar o neto. Ou então filho. Essas coisas assim, todas vão ter que ser iguais. E não importa aonde está. Se é no nome do pai, se é no nome do avô, não importa, tá? As certidões em todos os sentidos, elas terão que ser idênticas. No nome da pessoa, no titular da certidão, como no nome dos seus pais, o nome dos seus avós, tudo que conta na certidão vai ter que estar igual em todas.
tá? Não é porque, mas é eu que tô fazendo, o nome do meu bisavô lá atrás tá com errinho, mas no meu nascimento tá errado, vai ter que arrumar. Isso tudo leva tempo. Então, se você quiser vir para cá para fazer ou fazer por via judicial, já se prepare, porque não é assim, pedir as certidões e encaminhar e é também, e vai dar certo. E também o que acontece, erro de cartório. Eu vi, o meu irmão tava querendo fazer e ele pediu a certidão de casamento dele em Curitiba e mandaram para ele, e ele mandou para que eu fizesse, né, a tradução aqui e tal. Quando chegou na minha mão, eu falei, espera aí, eu falei, alguma coisa tá errada. Eles colocaram a data do casamento dele como se ele tivesse se casado com 10 anos de idade. Então, ele nasceu em 67 e o casamento dele foi, o casamento dele foi em 77. Então, assim, são dados que não tem, né? E isso foi um erro do cartório em Curitiba, e é um erro que eles fizeram ali na digitação, não que a certidão original estivesse errada, a certidão que ele fez quando ele casou estava certa. Então, assim, são todas essas coisas que tem que fazer. Teve imprevisto também, agora no último, né, que eu tive que mudar, foi a certidão do meu pai. Também o casamento dele estava com erro. Então, assim, depois de tudo pronto, traduzido, apostilado, verificou-se um erro. O que acontece? Fazer a retificação, pedir certidão novamente, tudo, traduzir, apostilar tudo, e tudo isso tem custo, tá? E não é pouco. Não é pouco mesmo. E aí, também o que eu fiz? Eu já fiz a minha habilitação, a carteira de habilitação, né? Então, já pedi no site do Detran, você paga uma taxa, eles descarregam tudo lá o que você precisa ter para fazer essa conversão, né, para carteira italiana. E aí eu já fiz a tradução, o apostilamento, trouxe tudo assim, correto. E chegando aqui, eles me pediram um documento que até então eu nunca nem tinha ouvido falar que seria necessário, que era a leva militar do meu bisavô. A leva militar é onde ele serviu e tal, é como se fosse a certidão do exército, né? Aí do Brasil, não sei se é leva, se chama, não sei como é. E aí eu cheguei aqui, eu tive que parar tudo para pedir esse documento. Então, assim, não consegui encaminhar nada de imediato, eu queria, assim, chegar num dia e no outro estar encaminhando, porque faltava esse documento. Então, assim, esse documento, ele me custou bastante, porque eu não sabia onde que ele estava, eu tive que pagar para alguém correr atrás, pesquisar ele para mim, porque não tinha como eu sair daqui, ir para a região de Veneza e procurar esse documento. Então, eu paguei para uma pessoa para fazer essa busca, ela fez e me mandou, e aí teve mais os custos da certidão. E aí você precisa contar nesse ponto que eu fiquei parada 2 meses sem poder encaminhar, pagando o aluguel aqui, comendo, tudo sem poder trabalhar, sem poder encaminhar documento, nada, só esperando esse documento chegar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente acha, mas a certidão, tem algumas igrejas, né? Aqui as igrejas, elas não cobram pela certidão. É custo zero, ok? Mas o teu tempo de espera, o tempo de envio, o custo de envio dessa certidão, você não come, você não paga aluguel, você não faz nada enquanto você está esperando? Então, assim, são todas essas contas que a gente tem que fazer, porque às vezes pensa que, eu vou usar a pasta do meu parente. Tá pronta já, vai ser mais em conta para mim. Mas espera aí, o teu parente não gastou para fazer essa pasta, para montar essa documentação? E outra coisa, usar a pasta de um parente seu sem autorização é crime internacional, tá? E ele também dá cadeia. Inclusive na Itália, tá? Se você vem para cá usando a pasta de um parente seu que você não pediu autorização, que ele não assinou autorizando, você pode ir para cadeia aqui na Itália por crime internacional. Então, é isso por hoje, e amanhã, ou a hora que eu conseguir, eu venho e faço um outro vídeo, então, continuando dessa minha vinda para a Itália.